né? Homem, você vai se envolver com a mulher, você já diz pra ela, olha, meu amor, eu amo você. Então, pensando nesse amor, eu quero te proteger. Ó, tem uma pergunta boa do Afonso aqui, ele fala o seguinte, ó. Tem mulher que apanha do marido, chama a polícia e fala que chamou pra dar um susto. O policial que assume o risco de não apresentar na delegacia pode sofrer punição com isso? Pode. Prevaricação? Puta merda. Pode, isso é muito sério, Ou porque seja, se chamou, o ele cara tá tem que levar. vendo, Chamou, se tem que ele tá levar. vendo, porque tem várias coisas. Depois ela vai lá e denuncia que o policial não fez nada. Agora eu tô olhando pro, policial. outro lado. Sim. Pro lado do policial. É pro lado do policial. Porque tem muito disso mesmo. A mulher Né? chama e fala, não, mas eu queria dar um susto, ele é meu marido Aí aqui. o cara chega lá, a mulher tá com o olho roxo, isso, aquilo, e aí o policial não faz nada. Aí acontece alguma coisa, vai sobrar policial. Por isso que tem muitos clientes que dizem, poxa, às vezes vai na delegacia, não tem prova nenhuma, o delegado coloca um inquérito. Coloca, porque se acontecer alguma coisa, vai sobrar pro delegado. E ninguém vai colocar a mão no foguete por ele, né? Sim. Então, agora olhando pro lado do policial? do servidor público, né? O servidor público quer saber. Chegou lá na mesa dele, ele vai colocar pra frente. Deixa que o cidadão se vire. Boa, boa. Eu lembrei de um caso aqui polêmico, não sei nem se E dá aí, pra ó, gente... agora eu vou voltar um pouquinho. Agora imagina uma situação dessa, né? A mulher vai lá, vamos fazer um caso hipotético de não ter acontecido nada, só pra mexer no psicológico, isso é violência psicológica contra o homem, né? Aí o homem bate o terror na cabeça do homem, chega a polícia militar, os vizinhos todos sabem, pra depois a mulher dizer, era brincadeira. Não é brincadeira? Não, vou mudar logo o Era assunto. só um Com licença. Aí, e a outra mulher que realmente tá precisando? Essa aí que vai de ser novo- desacreditada. E aí uma exatamente. mãe e uma avó essa que que vai tá ser tendo, desacreditada. tá tendo um sequestro relâmpago. Porque a polícia militar ou a polícia civil tá lá pra uma mulher dessa que tá mexendo com toda a máquina pública por uma brincadeira Mas isso e não um monte entra de na gente que tá denunciação precisando. caluniosa? Mas se nenhum policial moveu, porque é brincadeira. E aí como é que faz? Aí o policial ia dizer, beleza? É brincadeira? Então a senhora vai assinar um termo aqui, ó. Esse é o certo. Assine um termo dizendo que a polícia militar veio aqui, aí encaminha esse caso aí. Porque não pode. Parece que Isso é tudo tá em brincadeira. volta. É a gasolina. A gente tem que pensar também, ó. Dinheiro público, Exato. tá? A gasolina, manutenção do carro. Quanto é a hora A de um hora do policial? policial, Dois policiais sim, militares. sim. A gente tem que pensar nisso. Tudo tá em não volta pode da deixar isso impunidade em acontecer. cima disso. A impunidade é que tá fazendo Virar aumentar. o Porque é a impunidade de você denunciar alguém, que- não precisa provar, o cara se ferrar E o que mais me irrita é quantos sequestros relâmpagos agora tá acontecendo. É. Né? E aí você tem um policial Quantos? parado. Atendendo. Atendendo. Quantos atendendo- assaltos, quantos roubos, E aí a polícia militar tá em trote. Gente, não dá, não. Eu lembrei de um caso aqui, não sei nem se a gente pode falar muito sobre, o que tá até recente, aí é o caso da Luana Piovani, né? Sim. Do Pedro Scooby e tal. Eu vi o Pode, depoimento dela. mas ser inimigo dela é brincadeira, viu? Então. Aí você vai eu ver vi, se você não, quer. eu vi, tipo, o depoimento dela, eu achei ela muito sensata em tudo que ela tava falando, né? Eu até queria entender, tipo, qual que é a tua ser análise sensata. sobre isso. Sensata é expor a vida do teu filho? Nas redes sociais? Não, mas eu achei sensato nos questionamentos dela, assim, na cobrança dela. Não, Eu ela achei, cobrar pelo o ex-marido na rede social. Isso aí é ganhar like. Isso aí é ganhar seguidoras. Foi Isso Ela daí cobra- não é. Esse Aí, caso eu nem sei. Ela qual é a cobra maior pelas coisas vítima? que o filho faz com o pai? Não. Enquanto tá com o pai? Tu, negão, tá devendo pensão. Certo. Olha o teu trabalho. Aconteceu uma coisa, um imprevisto, não rendeu daquilo que era para render, tu não conseguiu pagar 100% da pensão, pagou 90%. Certo. Aí a mãe do teu filho vai lá e expõe o caso nas redes sociais. E aí, fora isso, ela manda aqui pro teu sócio para fazer com que você perca esse contrato com ele. Ele é patrocinador. E os E aí, como é que vai patrocinadores. Foi isso que ela fez. como é que vai E pagar? ela não. E ela é tão verdadeira que ela fala: eu mandei para fulano, mandei para os contratos dele, mandei para os patrocinadores, para ele perder o contrato, para ele. Gente, e tá prejudicando a maior vítima. Violência psicológica contra as crianças. Uhum. Violência financeira, patrimonial contra as crianças, porque são as crianças que vão ficar prejudicadas. É. O ser humano não pensa, não raciocina, não. Ela prejudicando o pai das filhas dela, dos filhos dela, tá prejudicando os filhos. De tabela, né? Se a mãe tem um problema, se o pai tem um problema, tem que resolver na justiça. Por isso que o Entre os processo é sigiloso. E não ficar expondo por aí. Pelo fato de expor, não vai dar nada pra ela ou pode acontecer alguma coisa com ela? Pois é, esse é o Porque problema, ela tá expondo, né? de certa forma, o processo. Tá expondo. E o que me deixa mais... Isso nem tá correndo no Brasil, né? Corre no Brasil ou corre Eu em não, Portugal? não lembro. Ela mora em Portugal, Ela mora em então tá Portugal. correndo lá. Não é no tá. Brasil. Aí, olha só, presta atenção. O que poderia ser uma carta rogatória, porque ele mora aqui, né? No Brasil, para cobrar sei. ele. Então, o que acontece?
A pessoa vai nas redes sociais, cria como se fosse um fã-clube, começa a divulgar esse tipo e incentiva outras mulheres a fazerem. Fora que o fã-clube vai na página dos patrocinadores. A imprensa, se fosse o contrário, a imprensa iria criminalizar o homem. O que faz? Fazem várias matérias contando o caso e em nenhum momento mostra quais os crimes que ela está cometendo. Isso daí que eu tô falando. Porque ela tá cometendo Favorece Tem uma a série mulher. de crimes implícitos Muito. ali, né? É isso daí que ela tá fazendo. Por exemplo, é alienação parental também. É alienação parental direta contra os filhos. Sabe? Então, assim, o que a gente não Caraca, que pode louco, jamais velho. é permitir ou achar bonito esse tipo de conduta. Porque o pior de tudo isso é ela estar criando um tipo de comportamento negativo para que outras mulheres façam. Contra os próprios filhos, isso não pode ser aceito. Como que hoje Louco, funciona a pensão? Tipo assim, sei lá, o cara que tem... Porque o Pedro Scooby, ele não tem um salário. Ele depende de patrocínios, ele depende de campeonatos de surf, sei lá, um reality show que ele entra. Ou seja, ele não tem uma renda fixa, assim, ó, de... Como que o juiz hoje bate isso daí para dizer, ó, você vai pagar tanto? Isso aí definir são a os parada. processos de pensão alimentícia para nós, advogados. Como eu estava falando, no escritório a gente mexe no direito civil, voltado para o direito de família, vinculado à proteção do pai, da criança, dos avós, porque para a gente eles são minoria, né, para o Tribunal de Justiça, né, e também no criminal em relação de gênero. Quando a gente pega casos como esse, na pensão alimentícia, Alessandro, são os casos mais complexos. Uhum. Por quê? Se você é um salário fixo, ok. Vamos ver aqui quais são as condições da mãe, quantos dias fica com o pai, quantos dias fica com a mãe, qual é a real necessidade da mãe e qual é a condição do pai. Aí a gente consegue chegar no calculado valor. bonitinho. Quando você tem um Perfeito. salário ali legal. certinho. Agora, quando nós estamos falando de um pai autônomo, nós precisamos saber qual foi a média de ganho do último ano. Né? E aí, baseado nisso, aí dependendo da situação, pode ter quebra de sigilo bancário para esse pai, para saber se realmente esse pai ganhou aquele valor que ele está alegando, né? E aí a gente vai chegar num valor X. Ah, porque ele pode jogar para menos. Pode jogar para menos, mas tá. por isso que quando eu falo para meus clientes, nesses casos específicos, eu falo para eles, ó, não tem jeito. Fala a verdade. Jogar real, Se você mentir, Já vai vamos ser pior. jogar tudo dentro do processo. E aí, nisso, a gente já vai ver a real condição da criança. Né? Baseado nisso, vamos analisar também a mãe. A mãe não é pobre, né? A mãe mora em Portugal, por exemplo, nesse caso que você trouxe como exemplo. A mãe também tem vários contratos, Sim. tá? A mãe tem várias situações. Então, assim, Não depende único exclusivo não da depende pensão, só né? do pai. E outra, se a mãe não tem condições, então passa pro pai. É. Ah, eu não tenho condições de criar. Ok, tem um pai. Essa é a questão que eu queria trazer aqui, porque quando você sai grávida, a mulher tem que saber o que está querendo também. É. Porque Tem que ter bom senso dos dois lados. aí né? a Isso mulher que vai lá, é complicado. engravida, sem estrutura nenhuma. Aí depois fica chorando. Aí vai depender do governo. Vai pegar a Bolsa Família, que é com o nosso dinheiro público. Aí traz uma desorganização pro mundo. E quem sofre as consequências não é só ela. Envolve você, É, O cara, envolve que todo é mundo aqui. assalariado, qual que é a proporção? A proporção do cara assalariado, nós temos uma média. Só que isso não está em lei. Doutrina. Tá? Então pode ser 10, pode ser 30. Tem pai que paga 45%. Dependendo da 45%. situação. Tem Ó, e pai até que paga. pegando um Então gancho o cara Eu já tirou vi 2 casos contos de por pai- mês, ele vai pagar um barão. Mas vamos dizer, Um pouquinho você mais de que um tem barão. 3 filhos. 3 filhos, eu chutei. Mas é mesmo. O Alessandro tem um filho fora do casamento. Fora do casamento, não. Meu Deus, a esposa dele tá ali. Já vai tacar o computador em mim. Calma lá. Que negócio é esse? Calma lá. Não é fora. Do primeiro casamento. Me perdoe retificando aqui. Vamos pegar isso daí, viu? Não, eu sou seu Vamos pai. cortar agora. Não, eu sou seu pai, eu Essa falo que eu parte tenho- vamos colocar, ó. Eu falo que eu tenho 75 mil filhos que não são Negão, o meu. homem, que se diz, né? Aí vamos colocar lá. Tá. Tem um filho primeiro. Vamos dizer que ele quer aumentar agora. Só que você tem uma outra família. E nessa outra família tem 2 filhos que gastam. Então, numa escola particular tem isso também. Então, nós teríamos que fazer quais são... Aí teria que entrar teus filhos também. Nessa Por quê? média. Claro, porque aí eu vou precisar saber a necessidade do primeiro filho, a necessidade do segundo e a necessidade do terceiro. Quanto é que a mãe do primeiro ganha, quanto é que a mãe do segundo ganha e quanto é que o pai dos 3 ganham. Ah, isso é Aí bom. a gente vai fazer uma situação hipotética que vai dar para atender todas as necessidades de um a um. No Lembrando final das que- contas, uma pessoa normal, um filhote normal é 500 conto. Se a gente for botar aí Depende. 500 a um barão... Depende. Então a mulher tem que pensar 10 vezes antes de fazer um filho com Aí a alguém. mulher vai, sai tendo Quem filho e descontou depois o fica barão? reclamando que recebe uma pensão de R$300. É. Se você não quer ter filho, não quer
passar por uma situação dessa, Imagina não um cara tenha. que ganha 3 mil reais, aí ele já tem 2 filhos. Já era. Já era. essa Quando mulher você receber vai 300 engravidar, você tem que colocar, calma lá. Esse filho, a mesma coisa pro homem. Eu vou ter um filho, mas eu vou levar esse menino até onde der. Sim. Onde der, assim, eu tô falando, eu fiquei mal, mas eu tenho que sustentar, eu tenho que fazer Eu isso, já tenho que fazer paguei aquilo. pensão em moeda. Agora, Kaique o ficava problema ferrado comigo quando é que eu a fazia pessoa isso. vai Moeda é sacanagem, engravidando sem Pagando ter uma moeda, filho. estrutura, vai engravidando à sorte porque acha bonitinho, É. né? Sim. Ai, olha que coisa bonitinha, né? E aí vem a situação. Ó, pegando um gancho da pergunta da Cleo Oliveira aqui, ela fala o seguinte: o pai ganha super bem e ao invés de contribuir com valor em espécie, ele contribui pagando todos os boletos da criança. É possível? Volta aí. Ela fala o seguinte, ó. Se o pai ganha super bem e ao invés de contribuir com valor, ou seja, grana ali na Fixo. mão, ele paga os boletos da criança. Ou seja, a mãe também não vai ter custo nenhum com a criança. Só que ele paga Nós chamamos de um pagamento in natura. É um Mas é pagamento válido já isso? é válido. Agora, muito difícil tu conseguir num processo litigioso. Isso daí é mais em acordo, tá? Promotor é contra, juiz é contra esse tipo de pagamento, exceto se as partes concordarem. Aí Ou sim, seja, a mãe ok. tem que concordar E às também. vezes aí Porque é a muito criança mais do pode que a sair pensão, desse né? boleto? Sim. Que a Muito criança mais. pode sair desse boleto? Tipo assim, vamos supor, ela tá estudando numa escola X. Não, é porque quando a gente está falando isso, é porque os pais realmente estão de acordo. Ah, Ou seja, eles tá. se comunicam. Num processo litigioso não tem como. Tu imagina. Aí é melhor colocar um percentual e aí o pai deposita, pronto, não precisa, né? Tá tendo que se comunicar a todo momento com a mãe nesse sentido. Entendi. Eu brinco muito quando eu tava apresentando você. Eu passei a semana apresentando, falando, gente, vou trazer a Jamile. E a Jamile é a doutora dos Red Pills. Eu falo assim, a doutora que defende os homens e tal. Bicho, você leu minha mente, velho. Eu falo isso agora, velho. Então, porque assim, eu vejo que a galera mais Red Pill, eles têm um certo medo, que eles falam que, pô, tá saindo muitas leis só em favor das mulheres, isso e aquilo. E eu sinto neles um medo muito forte. Que eu faço uma zoeira e tal, mas é um negócio sério, mas eu usou sempre assim. Eu falo, cara, você tá com medo do quê? Da mulher levar o seu PlayStation e seu Nike? Porque é só o que você tem, que tu ganha 3 conto por mês, você não tem nenhuma casa. Entendeu? Você malemar paga um aluguel e tal, então você não tem nada. É dois pobres se unindo. Entendeu? Ó, É isso, ou tipo assim, só bate forte no cara que tem. Todo mundo acha que é o Neymar, sabe? E vai aparecer uma Nájila querendo realmente dar um tirar sua golpe grana. ali, né? Mas e a galera que tem pouca grana? Ela tem que também ter esse tipo de coisa, no tipo fazer contrato. Eu vejo muitos esses caras falarem sobre isso. Ah, você ficou com a mina mais de uma vez, já tem que fazer um contrato de namoro. Eu falo, cara, Contrato de namoro? porra, tu só Primeiro- tem um PlayStation e um Nike, mano. Primeiro, o Não que é sabe, Red Pill, né? Acho que eu começo aí, né? Eu tive contato com essa Nossa, palavra tá muito recente, grande, né? tem nem papel. Lá na Jovem Pan tem um papelzinho pra eu ficar anotando. Calma lá. Vai lá. Mas vamos do início, então. Aham. O que acontece? Diante da criação de várias leis misândricas, exemplo, Lei Mariana Ferrer, para mim não tem nenhum problema de falar, tá? Fora isso, além de... Porque prejudica diretamente meus clientes, essa Lei Mariana Ferrer. Então, são várias leis que a cada dia mais estão se fortalecendo para retirar o direito masculino. Diante do todo o contexto de um sistema também voltado contra o homem, inclusive... Quando você vai fazer uma pesquisa mais profunda sobre o feminismo, existe uma corrente que o feminismo veio na tentativa de destruir a imagem masculina. Uhum. É bem claro. E aí vai com a destruição direta da família. Sim. Tá? Tentam fugir, mas essa é a realidade. E aí o homem, numa situação dessa, o que ele pensa? Calma lá. Vou pensar 2 vezes antes de eu me relacionar sério com uma mulher. Mesmo que o homem não tenha condições, eu vou ser bem sincera contigo. Eu tenho um cliente de 20, 22, 23, que ele, aparentemente, parece ser um jovem que não tem dinheiro. Mas ele tem dinheiro já investido. Sabe? Principalmente aqueles clientes que ele já olha assim, você já percebe que é como se fosse um nerd, né? Pra pessoa raciocinar, imaginar na cabeça, né? E ele já pensa, calma lá, eu tô me envolvendo com a menina, mas, doutora... É consulta, na consulta. No que eu posso ser prejudicado aqui? Aí ele começa a contar... Claro, ele começa a contar toda a história dele, como é que a mulher se desenvolve, e ele já observa tudo. Esse cliente, muito difícil, ele vai cair num golpe. Nós temos vários tipos de golpes aplicados hoje no mundo contra o homem. E aí, o que acontece? Ele Você já... fala se aproveitando dessas leis. Se aproveitando, Tá. não, das leis e de todo o contexto. E da fragilidade masculina também, quando vê uma mulher. E aí o homem já olha assim, calma lá, doutora, eu já observei, ela não tem um nome sujo. Eu já observei, ela paga as contas em dias. Eu já observei, quando eu vou sair para um canto... Ele te procurou? Muitos homos me procuram para fazer essa sério? consulta, claro.
no ano de 2020, eu viajei para o Sul para fazer um levantamento patrimonial para proteger o patrimônio de um cliente que ia se casar. E aí formalizar um contrato de namoro. Um pacto antinupcial, um contrato antes do casamento. E eu vi esse cliente uma vez só. Caramba. Uma vez. E quando eu viajei... Como a mulher recebe isso? Como a mulher recebe? Isso que eu queria entender como é essa conversa, de você chegar e falar assim... Se a mulher chegar pra ti... Se você Porque chegar... se ela é poderosa, eu acho que até ela quer. Mas, tipo assim, se ela... Por que a mulher vai se envolver com você? Porque um regime de bens, de separação de bens, vai proteger não só o homem, como a mulher também. Se a mulher não quer fazer isso, é porque realmente ela já tem outros interesses. Entendeu? Então, se você senta com meu esposo, quando a gente foi se casar, eu sentei com ele e eu falei, ó, é claro que eu digo, ó, aqui é um regime para te proteger. É sempre para te proteger, claro, né? Homem, você vai se envolver com a mulher, você já diz para ela, olha, meu amor, eu amo você. Então, pensando nesse amor, eu quero te proteger. Eu jamais faria isso com a Cleide, porque ela é bem mais inteligente que eu. Eu sempre apostei que ela ia estourar e eu ia nessa rabeira e eu ia tranquilão. Como? Mas isso tu ia me procurar, negão. Aí a gente ia fazer um levantamento. Entendeu? Eu fiquei de olho no FGTS dela negão, na época. O que é isso? Ela negão? tinha 4 anos de Eu estou falando de mulheres querendo prejudicar o homem e aqui eu tô vendo um outro lado. Como assim?